Oi, pessoal. Então, nessa videoaula eu vou dar o feedback da nossa atividade de acompanhamento, em que a gente tinha que determinar o número de números inteiros entre 1 e 42 que são relativamente primos com 42. Lembrando que dois números são relativamente primos se eles têm MDC 1, se eles têm máximo divisor comum 1. Então, eu coloquei aqui à esquerda uma lista dos 21 primeiros inteiros, e a ideia vai ser a mesma para os outros inteiros, né? A gente não vai fazer todos um a um aqui na videoaula. Mas o que a gente vai usar é o seguinte: a gente tem na videoaula, né? Perdão, a gente tem nas nossas notas de aula a seguinte afirmação: que se temos dois números inteiros, A e B, positivos aqui, e essas são as fatorações desses números em números primos, então o MDC desses dois números vai ser dado, vai ter uma fatoração com os mesmos números primos, só que os expoentes que aparecem para cada um desses números primos é um menor valor que a gente observa ali. Então, o que acontece? O nosso número 42 ele tem uma fatoração que é 2 vezes 3 vezes 7, certo? 6 vezes 7. E aí o que vai acontecer é que um número n vai ser relativamente primo com 42 se ele não possuir esses números, 2, 3 e 7, como fatores primos. Então, vamos ver aqui. O 42 e o 12, eles não são relativamente primos. O 42 tem fatoração 2 vezes 3 vezes 7. E o 12 tem fatoração que é 2 ao quadrado vezes 3, 4 vezes 3, certo? Então, o que vai acontecer aqui com esse MDC? Esse MDC ele vai ser dado pelos mesmos primos que aparecem na fatoração, que são 2, 3 e 7, certo? São todos os primos que aparecem na fatoração desses dois números. E aqui o número 2 ele aparece com o expoente 1, no 42, e no outro número ele aparece com o expoente 2. Então, o menor expoente é 1. O número 3 ele aparece nas duas fatorações com o expoente 1. Então, ele vai aparecer aqui também com o expoente 1. E aqui o 7, ele aparece no número 42, mas o 7 ele não aparece no 12. Ou seja, a gente tem aqui na fatoração do 12, 7 elevado a 0. A gente pode completar dessa forma para enxergar que o número primo 7 aparece com o expoente 0. Lembrando que 7 elevado a 0 aqui é igual a 1. Então, o expoente 1 do primo 7 e o expoente 0 do primo 7 aqui faz com que o menor dos expoentes seja 0 para o 7. Então, esse MDC vai ser igual a 6. E a mesma coisa aqui. O 42 e o 5, eles são relativamente primos, porque o 42 é 2 vezes 3 vezes 7. E a fatoração do número 5 é o próprio 5, porque ele é número primo, ele não tem nenhum divisor. Fora o 1 e o 5. Então, o MDC ele vai ser o próprio 1, né? Porque o 2 ele aparece na fatoração do 42, não aparece na fatoração do 5. Então, no MDC, ele tem expoente 2 elevado a 0, certo? Porque a gente pode enxergar de novo 2 elevado a 0 aqui na fatoração do 5. Mesma coisa, o número primo 3 tem expoente 1 aqui, mas o número 5 ele não aparece. Então, 3 elevado a 0 nessa fatoração também não aparece no MDC. E a mesma coisa para o primo 7 e para o primo 5, né, que aparecem com expoente 0 também. Então, a gente não tem divisores comuns nenhum desses dois números, certo? Então, esse MDC vai ser igual a 1. Então, no final das contas, o que aparece é o seguinte: a gente se pergunta se a gente tem fatores primos comuns nesses dois números. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fator primo comum que é o 2. Então, independente do expoente que o 2 aparece nesses dois números, a gente sabe que o MDC vai conter o fator primo 2, porque ele aparece nos dois números. O fator primo 3, ele também aparece nos dois números. Então, ele vai aparecer com algum expoente lá no MDC. Agora, já aqui no nosso caso laranja, né, a gente vê que os fatores primos, 2, 3 e 7, e o fator primo 5, eles não têm nenhum fator primo comum nessas duas fatorações. Então, a gente sabe que o MDC vai ser igual a 1. Então, é por isso que eu escrevi essa coisa aqui em branco, né? Os dois números primos vão ser relativamente primos, se o MDC for 1, o que significa buscar números, né, que não têm fatores primos comuns como 42, ou seja, não tem 2, 3 e 7 como fatores primos. Então, vamos pensar aqui no começo da nossa lista. O número 1, ele não vai ter nenhum fator primo comum com nenhum outro número. Então, ele vai ser relativamente primo com 42.
O 2 tem um fator primo comum com 42, o 3 também, e o 4 tem esse fator primo que é o 2, que é comum com 42. O 5, como a gente viu aqui embaixo, é relativamente primo com 42. E os próximos números da nossa lista, o 6 tem um fator comum que é o 2, o 7 tem um fator comum que é o 7, o 8 tem um fator comum que é o 2, o 9 tem um fator comum que é o 3, e o 10 tem um fator comum que é o 2. Então eles não são relativamente primos com 42. Já o 11, que é um número primo, não tem nenhum fator primo comum com 42, então ele vai ser relativamente primo com 42. E esse é o nosso raciocínio. Tá? Então, daqui por diante, o que a gente tem que fazer é olhar se o número da nossa lista ele é primo ou não. Se ele não for primo, qual é a fatoração dele, quais são os números primos que aparecem na sua conta de fatoração, e assim a gente consegue contabilizar quantos são os números relativamente primos com 42, de 1 até 42. E a lista de números inteiros que são relativamente primos com 42 vai ser essa aqui. Então a gente tem o 1, o 5 e o 11, que nós já tínhamos feito. Depois disso a gente tem o 13, o 17, o 19, o 23. Então aqui, né, a gente tem o 5, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, e são números primos. Mas nem todos os números primos estão aqui. Né? E não são apenas números primos. Por exemplo, o 25, ele não é número primo, porque 25 é 5 ao quadrado, certo? Mas ele é relativamente primo com 42, porque 5 ao quadrado não tem fator primo comum com 42. E aqui o 29, o 31, o 37 e o 42. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 números inteiros relativamente primos com 42 dentro dessa lista.